Fala galera, Antônio por aqui. Mais uma aula aí da nossa série de Rush do zero ao avançado. E a gente já viu o Enhance, a gente já viu o Option e a gente já viu Result. Então hoje aqui eu venho para falar sobre Vectors, o famoso VEC. E até agora nos nossos exemplos, basicamente tudo era só um valor. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto de Enhance. Você sabe que o código-fonte está atualizado no GitHub, diga-se de passagem. Então, tudo nosso aqui era basicamente só um valor, né? Então, a gente tinha somente um pagamento, um usuário, um erro, né? Só que no mundo real, você lida com listas de coisas, né? Uma lista de produtos no carrinho, uma lista de pedidos e uma lista de pagamentos, por exemplo. E no exemplo que eu vou trazer aqui, é exatamente esse. E ainda dentro do nosso mesmo programa. Um carrinho de compras, né? A gente vai evoluir um pouco o nosso sistema aqui. Então, vamos lá. O cliente vai poder adicionar os produtos dele, remover os produtos dele, calcular o total do carrinho dele. E no final, ele vai pagar usando o sistema que a gente já fez aqui nas aulas anteriores. Eu vou descer aqui na nossa função main para a gente começar a conversar algumas coisas. E aí eu vou abrir um espaço aqui em branco no nosso código-fonte para a gente brincar. Então, vamos lá. Imagine aí que você precisa guardar os preços de, sei lá, 3 produtos, sem VEC, né? Como que a gente faria? Normalmente, a gente faria isso aqui, né? Definiria a variável aqui de preço 1, né? E aí a gente vai atribuir um valor a ela, vou botar R$ 29,90. Aí eu vou definir uma variável aqui, preço 2, vamos atribuir um valor aqui de R$ 49,90. E aí a gente vai também atribuir uma terceira variável, preço 3. E vamos colocar aqui o valor dela de R$ 99,90. Então, assim, funciona para 3? Funciona. Mas e se for, sei lá, 50 produtos, 500, né? A gente vai ficar definindo aqui 500 variáveis, não faz muito sentido, né? E é aí que o VEC entra. O VEC é basicamente uma lista que cresce, beleza? E aí você pode adicionar e remover itens aí à vontade dentro dessa lista. Então aqui como que a gente poderia fazer um VEC, né? Vamos dizer aqui que eu vou criar só uma variável chamada preços, beleza? E aí ela, que eu posso fazer? Eu posso usar a função construtora aí do VEC, né? Que é a new, como a gente já fez com outras implementações. E aqui basicamente é da mesma maneira. Então eu vou iniciar um VEC vazio. Até aqui tudo bem, né? Só que você vê aqui que o compilador está inferindo que ele está com um tipo desconhecido, né? Um vetor de um tipo desconhecido. Se eu chegar agora e der um preços, e aí no caso eu vou ter que... eu vou ter que definir essa variável aqui, preços, como mutável, né? Porque a gente vai alterar o valor dela, né? Ou manipulá-la. Então, se eu fizer aqui que preços, por exemplo, .push, não se preocupe ainda com esse método, e aí eu vou jogar preço 1, né, para dentro dela, você vê que o nosso vetor aqui, o compilador já inferiu que o tipo é de float 64 bits. Mas não necessariamente a gente precisa passar esse tipo aqui agora, né? Na realidade, o que aconteceu ali enquanto eu não tinha feito esse push aqui, né, é que ele basicamente ele estava guardando valores de tipos desconhecidos, né, e que não iria funcionar. Então, eu consigo passar aqui, por exemplo, o tipo desse vetor, né? Então, vamos lá, se eu fosse passar sem utilizar a inferência aí do compilador, eu poderia passar aqui um float de 64. E aí, beleza. Eu esqueci aqui do nosso ponto e vírgula e do nosso ponto e vírgula. E aqui, o que está acontecendo? Dentro o tipo que a gente está passando aqui para VEC, imagine que como se fosse o mesmo coringazinho lá do nosso enum de option de result, que é o T. Né? Então, ou seja, basicamente ele está dizendo qual é o tipo que está dentro, né? Que está indo dentro aí do vector. Mas o jeito mais comum aí que a gente vai ver de criar um VEC com valores iniciais, né? É utilizando uma macro, né? Ou uma macro, que é a macro de VEC. E aí ela tem a sintaxe um pouco diferente, mas é uma macro, vocês já devem estar acostumados. Basicamente, a gente poderia fazer o quê?
let de preços, beleza? E aí a gente traz essa macro e aí eu consigo passar os preços aqui dentro. Então, vamos dizer que o preço 1 era R$ 29,90, o preço 2 era R$ 49,90 e o preço 3 era R$ 99,90. E aqui a gente fecha a nossa linha e beleza, tá? Eita, ele tirou meu espaço em branco aqui. Mas aí, beleza, tá definido aqui e aconteceu a mesma coisa. A única diferença aqui é que aqui eu já tô atribuindo valores, né? Ou iniciando o nosso VEC com valores e da outra forma, utilizando o new, eu estava iniciando ele vazio, né? E depois eu poderia dar push, né? Inserir valores ali dentro, desde que eles correspondessem ao tipo em questão, que é o float de 64 bits. Mas nesse caso nosso aqui, é uma lista que está tendo 3 preços e o Rush aí já está inferindo, né? Que é um VEC aí de float de 64 bits pelos valores. Agora, vamos montar nosso carrinho, né? Então, para montar nosso carrinho, eu acho que eu tinha definido aqui já uma struct de compra, né? Mas ela não estava nem sendo usada. Mas deixa ela quietinha aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou construir aqui uma struct. Vai ser nossa struct de produto, beleza? E aí um produto, a gente vai dizer que ele tem um nome. E esse nome é do tipo string. E a gente vai dizer também que ele tem um preço. E esse preço vai ser do tipo float de 64 bits, beleza? Até que tá todo mundo careca de saber. Aí a gente vai retornar lá na nossa main. E agora eu já vou apagar aqui esse trechinho aqui que a gente fez. Não, eu vou deixar aqui ainda. Deixa ele aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo de preços eu vou definir uma variável aqui, mutável, beleza? E vou chamar ela de carrinho. E aí essa variável, o que ela vai ser? Ela vai ser do tipo de um VEC. E aí qual que é o tipo do dado que a gente vai mandar para dentro do VEC? A gente vai mandar produto, beleza? E aí eu vou instanciar ela, né? Ou seja, eu vou começá-la como um vetor, né? Um vector vazio. Até aqui tudo bem. Eu tenho uma variável chamada carrinho. O tipo dela é um vector de produto, que é a struct que a gente acabou de definir lá em cima, né? Então, se a gente vir aqui, a gente tem aqui a struct aqui de produto. E aí eu estou instanciando essa variável aqui, carrinho, né? Que é esse vec de produto, como vazia, né? O new tá me dando isso aqui vazio. E aí você precisa aqui reparar, né, nesse mutável, né? Porque, tipo, como você já sabe, né? Em Rush a gente tem aí a imutabilidade, né? Se a gente quiser modificar qualquer tipo de variável, o valor dela, a gente precisa passar esse keyword aí, multi, para variável. E aqui nesse caso eu estou colocando por quê? Porque eu vou querer adicionar ou remover itens de dentro desse VEC, né? Do nosso carrinho. E ele precisa ser mutável, né? Sem o multi aí, o Rush não vai deixar a gente modificar. E aí, como que eu posso passar? Basicamente, é bem simples, né? Vocês já fizeram exemplos semelhantes. Então, a gente pega o carrinho, que já é um VEC, e aí eu tenho esse método aqui, push, beleza? E aí, esse método push, o que a gente precisa passar para dentro dele, né? A gente sabe que ele é um VEC de produto, como está ali em cima. Então, eu posso passar aqui um produto, né? E aí eu vou abrir e fechar chaves, por quê? Porque a struct de produto não tem uma implementação lá, um bloco de implementação com a função ali construtora, né? Então eu vou passar direto aqui. E aqui eu já vou botar o ponto e vírgula. Então quais são as propriedades aí, né, que produto tem? A gente sabe que produto tem um nome, e aí a gente vai passar um nome aqui, eu vou colocar que esse produto aqui vai ser um MacBook, beleza? E aí a gente vai passar para ele também o próximo atributo, que é o preço, né? E o preço a gente sabe que é um float aí de 64 bits. Então, eu vou dizer que ele é 999,99, beleza? Então, aqui a gente tem o nosso produto definido. Perdão, nossa variável carrinho, né? Definida. E logo abaixo a gente está dando aqui um push, né? De um produto dentro do carrinho. E aí, eu posso fazer mais o quê?
Posso chegar aqui e fazer mais um produto, né? Eu vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo, né? Então, vamos lá. Ó. Vou passar mais um produto. Agora, nesse caso aqui, eu vou passar um laptop Dell. E aí, o Dell aqui vai ser 799. E aí, aqui a gente vai passar mais um produto que vai ser um mouse Logitech. E esse mouse vai custar aí R$ 29,99. Beleza, temos 3 produtos aí dentro do nosso carrinho. Eu vou dar um print aqui. Vamos pegar aqui, ó, itens no carrinho. E aí, como que a gente vai passar isso aqui? Vamos passar o placeholder aqui, né? E aí eu vou pegar o carrinho e vou utilizar um novo método, o autocomplete que está me dando já, né? Que é o len. E basicamente ele vai me retornar o tamanho, né? Desse vector. Então vamos salvar aqui. Beleza, faltou meu ponto e vírgula. Show. Eu vou deixar aqui para baixo. Até aqui. Comentado por hora. Pra gente só ter essa saída aqui do carrinho. Deixa eu entender. Vamos aqui acessar o Enance. Não, já estava dentro, né? Beleza. Tem 3 itens aqui dentro do carrinho. Então, como você pode ver aí, ele já dá a saída pra gente. Então, a gente consegue já colocar itens dentro do nosso carrinho. E aí vem já mais um próximo ponto, que eu preciso acessar, né? Digamos que eu queira aqui, eu tô no item aqui do MacBook, eu sei que tem um produto, mas eu quero acessar o nome dele e o preço dele, né? Como que eu faço para acessar um valor de dentro de um VEC, né? Eu posso fazer basicamente o seguinte, ó. Eu posso dar um print line aqui, e aí eu vou dizer que o primeiro item, que é o MacBook no caso, né? Ele vai ter, eu vou pegar aqui no caso o nome dele, né? Então eu consigo pegar aqui o carrinho, e aí, como se fosse um vetor, né? Na maioria das linguagens. A gente não pode confundir muito aqui, porque se vocês voltarem lá na aula de Compound Types, né? Que são os dados compostos aqui de Rush, você vai ver que Rush também tem array, né? E ele trata um pouquinho diferente. Então é bom que você observe esse ponto. Mas a gente consegue acessar aqui pelo índice, que eu sei que é no índice 0, e aí eu vou pegar a propriedade de nome. E com isso eu tenho o nome aqui do nosso array, né? Então, se eu for executar aqui o nosso programa, tá lá o primeiro item é o MacBook. E isso funciona. Utilizar essa forma como a gente está acessando aqui o valor é bacana, tá dando certo, etc. Mas o que acontece se eu tentar acessar aqui, tipo, o index 100, por exemplo? Vamos checar aqui. O que vai rolar? Ele vai dar um erro. E, basicamente, aqui o que ele está dizendo, né? Que o tamanho é de 3, né? Mas o index de 100 não existe, né? Eu estou tentando acessar um index aí que está fora do alcance, né? E aí a gente toma esse panic. E é o mesmo problema aí da utilização aí do unwrap, que a gente viu aí na aula de option. Então, uma alternativa segura que a gente tem aqui para fazer, nesse caso, é a gente utilizar aí o método get, que ele vai retornar, adivinha o quê? Um option, que vocês já viram aí há 2 aulas atrás, né? Então, eu vou apagar essa linha aqui por hora. Na realidade, eu vou voltar ela aqui. Só que aqui, abaixo do tamanho do carrinho, dos itens, né, que tem no carrinho, a gente vai fazer uma brincadeira. Como que a gente acessa aí um dado dentro de um option, né? A gente utiliza o match, né? Então, eu consigo fazer um match aqui dentro de carrinho, beleza? E aí, eu vou fazer um match passando o método get, beleza? Na posição, naquele index que a gente queria, que era o 100. E aí, beleza. Quais são as variantes que a gente tem no option, né? A gente tem o sum. Então, se ele achar o produto, né, que está nesse index, digamos assim, o que a gente vai fazer? Eu vou usar esse print que está ali embaixo. Eu vou digitar ele aqui, porque na realidade eu botei primeiro item, mas é porque era anteriormente que a gente tinha feito, né? Então, vamos lá. O produto
passo o nosso placeholder e aí eu consigo já acessar agora o produto, porque tipo, você já está vendo aqui que ele está vindo uma referência, né, do produto. Então, eu já consigo pegar ele aqui rapidamente. Então, eu passo produto, ponto, nome. E até aqui tudo bem. Agora, a gente precisa validar no caso de none. E aí, se eu pegar none, ou seja, esse index não existe, né? Então, eu vou passar um print. Esse index não existe. Então, aqui você já consegue ver as nossas aulas se conectando, né? Então, a gente já vê aqui que quando eu tô... eu posso pegar, por exemplo, um método get, e esse método get vai retornar um option, então eu já consigo fazer um match dentro dele, né? E se ele existir, ele é um sum, se ele não existir, ele é um none, e a gente valida para não ter panic aí, não ter aquela quebra que teve agora há pouco quando eu fui executar esse código, né? Então aqui a gente pode salvar. Nesse caso aqui agora eu vou deletar essa linha, que a gente já tratou aqui, né? E aí se eu for executar aqui, nosso programa, beleza, ele vai me falar aqui que o index não existe, porque esse index 100 não existe. E até aí tudo bem. Agora, da mesma forma que a gente consegue adicionar itens no carrinho, né? A gente precisa deletar esses itens, né? Remover esses itens. E como que eu removo? É bem simples. O Rush traz aqui para a gente no VEC um método, né, chamado remove. Então, eu posso aqui chamar carrinho.remove e aí eu passo o index, né? Você está vendo aqui. Sempre importante você ter... você ler aqui a documentação ou abrir a documentação do Rush, que você vai entender o que você pode passar como parâmetro, o que isso retorna, qual é o tipo que ele vai te retornar, né? E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar que eu quero que que remova, né, o index 1. E aí, o index 1 a gente sabe que é o nosso laptop da Dell. Beleza, até aí tudo bem. Então, agora eu consigo chegar aqui, vou copiar novamente essa linha aqui onde eu imprimo, né, quantos itens tem no carrinho. Então, a gente tinha 3 itens, né? Se eu estou removendo um, a gente precisa ter 2. Então, tá corretamente. O remove, você precisa ter sempre na sua cabeça que ele trabalha da seguinte forma. Ele tira ali pelo índice e ele vai rearranjar, né, os outros itens. Agora, a gente quer, por exemplo, sei lá, eu quero percorrer, né, todos os produtos aí que estão dentro do meu carrinho. O que eu poderia fazer? Eu posso chegar aqui e posso utilizar o for, né? Que é as nossas estruturas aí que a gente tem para repetição, né? Então, a gente tem o loop, mas a gente também tem o for. Então, eu posso chegar aqui, ó, para cada produto no vetor ou no vector de produtos, ou perdão, de carrinho, né? E aí, nesse caso, eu ainda não vou explicar, mas eu vou fazer aqui e vou te deixar com a pulga atrás da orelha, né? O que acontece? Para cada produto aí no nosso carrinho, eu quero imprimir. E aí eu vou imprimir o seguinte aqui, ó. Vou passar aqui já de cara um placeholder. E aí a gente já consegue passar aqui outro, a moeda nossa, né? E aí eu vou passar outro placeholder. A gente já sabe como que a gente pega os 2 dígitos, que nesse caso eu quero pegar aqui o preço, né? Quero fazer a formatação aí desse valor. E aí a gente vai pegar aqui, ó, produto na posição nome, né? Aqui você percebe que está tendo um erro, porque é o seguinte, eu cometi um belo erro aqui. Porque o produto com P maiúsculo. E aí a gente vai pegar aqui o produto com a propriedade nome e aí o produto com a propriedade preço. Beleza? E aí a gente consegue imprimir e iterar sobre esses itens que a gente tem dentro do nosso vector, né? Essa é a forma mais direta aí para a gente conseguir percorrer todos os produtos, todos os itens que a gente tem dentro de um vector. E agora, o que acontece? Agora, eu vou executar. E executando, a gente vê que eu ainda tenho o MacBook e o mouse Logitech. Beleza. Eu acabei removendo ali anteriormente o laptop da Dell. Então, vamos fechar aqui nosso terminal. E aí, cara, eu quero que você perceba aqui quando eu passei esse e-comercial aqui, né?
esse símbolo de referência, né? Esse e-comercial, ele é importante porque ele diz o seguinte: eu quero olhar os itens, né, que estão ali dentro do carrinho, mas eu não quero tomar posse deles. Lembra sempre do conceito de ownership. Se você não conhece esse conceito, volte algumas aulas aqui que eu já expliquei sobre ele, né? E isso aqui é bem importante, né? Porque se eu não passo isso, ele não vai quebrar o programa, beleza? Consigo salvar normalmente. Só que a partir de agora, se eu quisesse pegar aqui, ó, e imprimir novamente quantos itens tem no carrinho, aí sim a gente vai começar a ter um problema. Por quê? Porque foi movido, né, o carrinho, entendeu? Então, e depois que ele sai desse bloco aqui, como vocês sabem, né, como que o Rush consegue fazer o gerenciamento de memória e se manter com performance, né, e segurança, é justamente em cima do ownership. E aqui, literalmente aqui a gente está falando sobre borrow, né? Então eu preciso fazer esse borrow de carrinho, ou seja, eu não quero ter posse dele, né? Mas eu preciso olhar para ele, né? Tipo, eu só quero olhar esses itens sem ter o ownership dele aqui. E aí sim a gente consegue imprimir aí esses valores, beleza? Isso é bem importante para que você entenda, né? E aí eu consigo fazer agora uma brincadeira aqui que é o seguinte, né? Eu consigo chegar aqui, eu vou criar uma variável aqui mutável chamada total. Vou inicializar ela com 0, beleza? E aí a gente vai iterar sobre os nossos produtos novamente dentro do carrinho, beleza? Então, eu não sei porque ele está puxando da minha struct aqui sem eu querer. E aí, novamente, dentro do carrinho, você já sabe que se eu fizer dessa forma, eu não vou conseguir acessar depois, então eu passo ele como eu faço o borrow dele aqui, né? E aqui, dentro do nosso for, o que a gente vai fazer? A gente vai acumular aqui dentro do total o preço dos produtos, beleza? Então, a gente pega aqui produto, ponto, preço. E aí, saiu aqui do nosso for, a gente já sabe que o nosso total ali já está com esse valor acumulado. A gente vai fazer um print aqui do total do nosso carrinho, né? Então, eu chego aqui e dou um total. Eu posso passar aqui a moeda, tarará, passar um placeholder para pegar o valor. A gente vai fazer a formatação aqui também dos dígitos para ficar bonitinho. E aí a gente passa o nosso total aqui. E com isso a gente consegue imprimir o nosso carrinho, né, com quantidade de itens e o total dele. Como você consegue ver aqui, funciona, né? Mas como sempre, Rush tem um jeito aí mais elegante para a gente fazer isso. E para fazer isso de uma forma elegante, inclusive isso foi algo que eu conversei ontem numa live com o pessoal na comunidade. Finalzinho da live, a gente acabou fazendo uma live de 4 horas, falando, no finalzinho dela a gente foi brincar um pouco com o Rush e entrava nessa situação de Vector. E até foi o que me motivou a trazer essa aula hoje, especificamente sobre esse ponto e para tentar conectar aqui com esse programa que a gente já tem. Que é basicamente o seguinte: Rush ele nos dá alguns mecanismos aqui, né, para a gente trabalhar com iteradores, né? Então, o que são iteradores? São uma das coisas aí mais poderosas que o Rush tem. Porque, em vez de você ficar escrevendo aqui um for com variável mutável, né, encadeando aí, sei lá, várias operações, a gente consegue pensar, tipo, como se fosse uma linha de montagem, né? Com cada etapa ali transformando os dados para até que ele chegue num ponto que são os dados que a gente quer. Então, fechando aqui o terminal, você vê que eu fiz isso aqui com várias linhas, né? Eu poderia reduzir isso aqui da seguinte forma. Eu vou apagar, e aí aqui a gente vai fazer um instanciar de novo, né? Definir de novo nossa variável total. E aí, nesse caso, eu posso pegar aqui, ó, carrinho, eu posso dar um iter, que é de iteração, né? Então, a gente vai fazer essa iterar dentro do nosso vector, né? Eu posso dar aqui nele um map, beleza? Então, vou fazer um map dentro do resultado do iter, né?
Então, ou seja, a gente está encadeando, né, métodos aqui do Vector, e é importante que você leia a documentação, porque é gigantesco a quantidade de métodos, né, que o Vector possui, cada um deles trabalha de uma forma, às vezes vários fazem, produzem, né, resultados muito semelhantes. Aqui a gente precisa passar aqui o produto para pegar o valor que eu quero, que é o preço, né? Nesse caso, então eu vou fazer um filtro nele, né? Passando esse filtro. E agora eu vou chamar mais um método, perdão. E esse método encadeado, que é o quê? Preste sempre atenção aqui, que até agora ele está ali ainda inferindo o tipo, como se fosse a implementação do iterator, beleza? E aí pegando o item do iterator, que nesse tipo ele está com um float de 64 bits. E aí eu vou fazer um sum. E olha só o que vai acontecer. Ele não está conseguindo encontrar qual que é o tipo. Não tem problema. A gente vai passar o tipo aqui. Dados compostos, normalmente é interessante que você anote o tipo que você precisa. Nesse caso, a gente fez a anotação, beleza. Agora, eu não apaguei a minha linha do total, né? Então, a gente tinha ali uma definição de uma variável imutável chamada total. Depois, a gente abriu um laço ali de repetição, um for, né? Iterou sobre todos os produtos e fez a soma utilizando o for. Agora, com uma única linha, utilizando o iter, que é um método já pré-existente dentro do Vector. Eu passei um map, filtrei pelo preço e chamei o método sum. E tive o mesmo resultado com a mesma linha. Aliás, com uma única linha, né? Então, se a gente for executar, tá lá, tem o meu total da mesma forma. E você deve estar se perguntando agora, tá, Antônio, você digitou toda essa linha, muito fácil para você, porque você entende, etc. Eu não entendi nada. Então, beleza, vamos lá. Aqui, você sabe que carrinho é o nosso VEC, beleza? Então, a partir disso, ele nos traz métodos, como eu falei. O iter, ele basicamente vai começar a percorrer os itens ali de dentro desse VEC. Imagine como se ele fosse o for na sua cabeça, beleza? Aí eu estou passando aqui um map, né? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele filtre para cada produto, e aí eu crio esse P aqui como se fosse um alias, né? Para o nome da minha variável. Então, para cada produto, eu quero que você pegue para mim só o preço. Digamos que essa struct tivesse aqui o ID, o caso de ontem era mais ou menos assim. E aí o nosso map iterava sobre o ID, porque eu queria fazer o exercício era basicamente fazer um autoincremento aí de ID. Mas esse só caso aqui é um preço. Então, eu quero que ele pegue só o preço. E aí, no sum, já está bem claro para vocês, ele soma tudo isso aí. Então, o resultado aqui é o mesmo resultado que a gente tinha antes, só que eu não tenho uma variável mutável, eu não preciso de for, eu não preciso do mais igual ali para ficar incrementando isso aí. E aqui, cara, aqui você consegue fazer muita brincadeira, porque imagine o seguinte, eu consigo pegar aqui eu já tenho o total, mas eu vou brincar aqui que eu vou pegar os produtos caros, por exemplo. E aí, o que eu faço? Eu faço que os produtos caros, e nesse caso eu não vou retornar o preço, eu quero retornar quais são eles, né? Então, eu vou passar que ele é um VEC, porque pode ser mais de um, beleza? É uma referência para struct de produto, show de bola. E aí eu vou começar a brincar iterando. Posso fazer um iter aqui. Aí eu não vou fazer um map nesse caso. Por quê? Porque eu quero filtrar, né? Então, eu vou fazer o quê? Um filter. E, como eu falei para vocês, a gente, leia a documentação. Eu não vou conseguir passar todos aqui, a gente passaria aqui horas conversando. Cada aula dessa aqui já está beirando uma hora. Então, assim, eu não consigo mostrar tudo para vocês mediante ao tempo e etc. Mas o filter já vai te dar uma noção. E da mesma forma, a gente faz o seguinte. Vou criar um alias aqui, né, para o nomezinho da variável que eu quero. Nesse caso, novamente, eu vou pegar só o preço, né? Só que agora, o preço, eu vou passar uma condicional para dentro desse filter, né? Que eu quero quem tiver o preço. Deixa eu só checar quais eram os preços aqui que a gente tinha. Porque aí eu já vou pegar e pronto. Vou colocar que é maior de 100. Maior do que 100.
E aí, o que vai acontecer? Eu preciso colocar isso, né, dentro do VEC. Eu anotei o tipo lá, que era um VEC, né, fazendo referência para um produto. Por quê? Porque eu quero fazer uma nova alocação dele ali. Eu preciso juntar isso. E o que a gente usa para juntar? Eu gosto de usar esse cara aqui, o collect. E a partir desse momento, ele vai fazer o seguinte: o filter ele só vai deixar passar ali quem custa mais do que 100, e o collect vai pegar e vai juntar todos esses resultados dentro de um novo VEC. E aí a gente sabe que nesse caso aqui, como tem um produto que custa mais de 100 e outro abaixo de 100, só vai ter um produto dentro desse VEC. Então eu consigo fazer aqui a impressão. Então eu posso chegar aqui e dar um print line. E aí o que acontece? Eu não vou nem poder fazer dessa forma. Eu sei que só tem um caso ali, eu poderia, mas eu vou fazer melhor ainda. Eu posso chegar aqui, ó, for produto, novamente, o P maiúsculo, e aí né, caros. Novamente, eu não quero ter a posse, né, desse camarada. E aí eu começo a printar, porque poderia ser mais de um. Nesse caso aqui, a gente sabe que só vai ter um. E aí, vamos lá. Produto caro. Passar o nome dele aqui, e aí eu vou passar aqui o preço dele também. Vou passar aqui bonitinho. Colocar a nossa formatação. E aí é o produto, ponto nome. E o produto, ponto preço. Show de bola, ponto e vírgula. Tudo certo. Vamos executar o nosso código aqui. Programa executado, produto caro. Faltou um O ali, mas você vai conseguir entender. Produto caro, R$ 999,99 é o MacBook. Realmente é caro. Vou ter tique aqui, então deixa eu já corrigir isso. Beleza. E aí você pode fazer brincadeiras infinitas aqui, né? Então, tipo, eu consigo fazer combinações, né? Então, imagina, tipo, eu quero fazer uma combinação aí de filter com map. Dá? Dá, pô. Eu quero saber... É porque nesse caso aqui a gente só vai ter um. Mas eu poderia pegar e fazer o map calculando um total dos produtos caros, né? E aí eu iria fazer, no caso, faria, né, um filter, que aí vai ser o preço maior do que 100, e passaria também um map ali encadeado, pegando só o preço, e aí eu, ao invés de fazer o collect, nesse caso eu não queria mais um vector com esses caras todos, eu passaria o sum. E aí ele fazia o total só dos caras. Eu vou fazer isso aqui, né? Porque ficar falando você não vai conseguir entender. Então vamos pegar aqui um total de caros. Nesse caso, vou anotar. Ele é um float de 64 bits, o pessoal vai querer pegar o total. Vou novamente passar o carrinho, passar o iter. Vou pegar aqui, agora nesse ponto. A gente pode até fazer uma brincadeira assim, ó. Eu passo o nosso filter. E aí o nosso filter aqui vai ser... O filter vai ser o p.preço maior do que 100. E aí eu consigo passar aqui o nosso map. E aí o nosso map vai fazer o quê? Vai ser o P. E aí, novamente, o P.preço. Que aí eu quero pegar, né, somente os preços. E aí, ao invés de eu fazer o collect, eu passo o sum. Beleza. Aqui eu já vou ter o total dos caros. E aí eu vou colocar aqui que o print novamente. Né, que o total... Somente... Eita, total com O não dá, né? Total... Somente os caros. Passo aqui, vou passar um placeholder, vou passar a nossa formatação. Vai ser o quê? Vai ser total caros. E aí, vamos executar. Tá lá. O total mesmo é R$ 1.029,98 e o total somente caros, R$ 999,99. E no caso, o produto caro é o MacBook. Só tem ele aí que está acima de 100. Então, beleza. A gente filtrou, extraiu o preço, somou. É basicamente... Isso em inglês a gente fala que é plain English, né? Mas, tipo, é basicamente ler em português também, né? Não é tão complexo, né? Vou iterar, vou filtrar, vou mapear e vou somar.
simples, né? Tem um ponto aqui que é bem interessante também. Pô, dá para eu fazer pesquisa dentro de um vector? Dá. Né? Eu quero buscar aqui, por exemplo, MacBook, que eu sei que tem dentro desse vec, né? Eu passo aqui um carrinho, ponto hyper novamente, eu passo aqui um find, e aí o que acontece? A gente precisa passar o nosso predicado aqui, né? Nesse caso eu vou buscar por nome, né? Aí beleza. E o nome como que fica? Vamos buscar o nome aqui já. Deixa eu só checar como que eu escrevi ele lá, né? Pra ficar certinho e eu encontrar. MacBook, com M maiúsculo. Então vamos lá. MacBook. E agora? Agora acabou. E esse cara, ele retorna o quê? Você já está vendo aqui o compilador nos mostrando. Ele retorna um option. Né? E o que a gente faz com o option? Vamos passar um match aqui. Então, match de MacBook. Né? E aí, o que vai ter dentro desse match? Desse match, no caso, né? Ele pode ter um sum aqui. E aí eu vou pegar o produto. Esse aqui, lembre sempre que é a variável que a gente vai chamar ali. Se eu encontrar, a gente dá um print aqui, né? Encontrei o... passo um placeholder aqui, vou dizer que é o p.nome. E aí? E se der o none? Aí o none a gente passa direto e dá um print. Produto não encontrado. Então, beleza. Isso aqui a gente já consegue fazer buscas, né? Dentro de um vec. E o find... você vai ter que praticar muito, né? Para você ter isso na sua cabeça. Mas se você tiver com o ambiente seu aí bem... configurado, configurem o Rush Analyzer, que aí você, no momento que está codando ali, você sempre vai ter acesso ao que está sendo inferido aqui. Ou você vai ter que, obrigatoriamente, ficar inferindo tudo e anotando os tipos, porque a gente faz isso quando realmente o compilador não vai conseguir tratar, né? Mas quando ele consegue, a gente utiliza a inferência dele. Então, vamos aqui executar o nosso programa. Tá lá, encontrou o MacBook. E se eu passar outra coisa aqui? Cadê? Vou passar aqui... Pensar aqui, ó. iPhone. A gente não tem iPhone no nosso carrinho. Então, se eu executar aqui, produto não é encontrado. O Find está funcionando como ele deveria funcionar. Deixa eu fechar o nosso terminal. É bom eu salientar um pouco mais aqui com relação ao ownership. Como a gente viu no caso aqui do for, né, na iteração, essa é a parte mais importante aqui da aula, porque se você entender isso aqui, você vai evitar aí, tipo, 90% das suas brigas aí com o compilador do Rush. E você lembra que eu utilizei ele aqui, né? Então, e você também lembra que o que acontece se eu tentar chamar ele, né? Ou tudo que tivesse aqui, só de eu apagar ele aqui, você já vai ver que se eu apagar essa linha, todas as outras vão quebrar e assim sucessivamente. Simplesmente porque ele já foi dropado ali para baixo e o compilador consegue pegar isso aí. Basicamente, o que ele fala para a gente aqui é que você deu o carrinho aqui para o for, nesse caso, né? O carrinho ele foi dado para o for e aí quando ele consumiu, né? Ou seja, quando ele chegou ao final do for, esse carrinho não existe mais, né? Ele foi dropado. A gente não consegue mais usar ele. E isso é ownership, né? É posse. Em Rush, cada valor tem um dono e quando você faz o for, né? O for toma posse, né? Desse vec. E aí ele vai ser dropado e a brincadeira acabou. Então vamos voltar aqui. É sempre bom você tá reforçando isso, porque isso é uma das bases aí, né, da linguagem Rush. Então, é uma das features aí que garante muita coisa pra gente. Então, você precisa ter isso aí bem na ponta dos dedos, né? para que você não sofra tanto. Porque isso aqui é um negócio que te deixa 2 horas parado.
você não tiver o conhecimento sobre o ownership. Então, volte na aula anterior e revise. Bom, e tem uns pontos que é importante, porque nesse caso aqui, eu não estou fazendo nada com ele, né? Mas digamos que a gente quisesse, sei lá, fazer uma iteração aqui, vou fazer até aqui embaixo dele, embaixo desse for mesmo. Abrir um for novamente aqui de produto, né? Dentro de carrinho. E eu vou passar já aqui fazendo o borrow dele. E aí, o que acontece? Digamos que eu quisesse aqui aplicar aqui um imposto, por exemplo, no preço do produto, ou melhor, um desconto, né? De 10% nesse produto. Dessa forma aqui, a gente não conseguiria, né? Porque se eu chegar aqui, ó, por exemplo, produto.preço e fazer um cálculo aqui de desconto, por exemplo, ele não vai me deixar fazer isso aqui, né? Por quê? Porque ele tá atrás de uma referência, a gente não possui, de fato, posse disso aqui nem nada, e você sabe que em Rush tudo é imutável. Mas a gente também consegue passar, né, ele mutável para cá. Então, a gente faz esse empréstimo, né, a gente consegue fazer esse borrow mutável e fazer essa alteração. E aí, a partir daqui para baixo, né, todos os preços vão estar alterados. É até bom eu executar para você ver isso aqui. Você tinha ciência de como estavam os preços anteriormente e como está agora. Realmente ele fez a aplicação desse desconto ali. Interessante que você entenda também, né, que a gente consegue fazer essa regra, né, aplicar essa regra aí da mutabilidade para dentro do for ali, fazendo o borrow, né, do valor ali do VEC que a gente tinha. A mesma coisa acontece com funções, né? Então, quando você manda uma função, por exemplo, que ela vai fazer um map, fazer uma soma e retorna alguma coisa, é importante, né? Imagine que a gente fosse fazer esse total aqui, né? E ele fosse dentro de uma função, por exemplo, deixa eu sair do main aqui. E aí essa função vai ser, sei lá, calcular total. Aí o que essa função recebe? Ela vai receber um carrinho. Esse carrinho é do tipo VEC de produto. E aí ele retorna o quê? Um float de 64. Retorna já de fato para a gente o valor somado, né? Ah, mas isso aqui eu já aprendi, Antônio. Vou fazer o carrinho, ponto total. Opa! Carrinho, ponto iter, né? E aí a gente vai fazer o map aqui. Vamos passar o predicado aqui para dentro dele. Ponto preço, que eu só quero olhar para o preço. E aí eu vou fazer o sum, né? Beleza. O que acontece aqui? A partir desse momento que a gente chamar essa função, isso aqui a gente não vai ter erro, né? Só que quando eu chamar essa função e ela sair do escopo, aqui nesse caso, ela pegou a posse do carrinho e vai dropar. Então, como que você vai resolver isso aí, né? Como que você vai conseguir fazer com que eu vou passar só a referência, né? Não, a função calcular total não tem necessidade alguma de ter a posse, né, desse valor aqui. Ela só faz um cálculo e devolve um valor que nem está atrelado mais ali com o VEC, né? A gente não está alterando o VEC, então você vai passar ele como referência. Ele vai continuar funcionando, beleza? E vai fazer o cálculo e vai devolver. Aqui é importante, até porque você está vendo o clipe aqui já reclamando, né? Você vai ver também, principalmente nos codebases que são mais atualizados recentemente, uma versão exatamente assim, ó. Ela é uma versão que eu acho mais idiomática, né? Fica mais idiomática, uma referência aqui para um VEC de produto. Mas você também pode ver da forma antiga. E por isso que eu deixei ela assim. Mas aqui a gente pode deixar já idiomático aqui, né? Mas é sempre bom você aprender das duas formas. Beleza? Então agora, pessoal, eu acho que é melhor a gente conseguir, sei lá,
fechar nosso projetinho aqui já utilizando essa aula, né, sobre VEC que a gente aprendeu. Já escrevi a struct, já escrevi agora uma function aqui, né? Então, por que não a gente fazer essa ligação, né, completa? Então, para começar aqui, o que eu vou fazer? Então, eu já tenho a função de calcular o total. Eu vou criar mais uma função aqui que vai ser a de exibir o carrinho, que aqui agora eu vou brincar, né? Eu vou fazer uma brincadeira de mostrar um carrinho um pouquinho mais bonitinho, porque eu tava mostrando tudo da forma feia, né? Digamos assim. Então, vamos lá, vou fazer aqui bem bonitinho. Vamos 3. Seu carrinho. Vamos lá, 3 itens, beleza. Aqui, o que a gente pode fazer? Então, eu vou primeiro precisar fazer uma iteração, né? E da forma como eu mostrei para vocês, a gente consegue pegar sempre a variável que eu quero ali dentro do for, né? For produto em carrinho, né? Igual a gente estava fazendo for produto, né? Em carrinho. Agora já vou começar a fazer um pouquinho diferente, né? Que eu quero printar um pouquinho mais bonito. Eu quero pegar um índicezinho ali, né? Quero deixar bem bonitinho a saída do que a gente vai fazer. Então, basicamente, eu vou fazer, né, essa iteração me devolver uma tupla aí, né? Então, na primeira posição eu quero o índice, na segunda eu quero cada objeto que está dentro ali do VEC, né? Cada produto que está dentro do VEC. De carrinho, no caso. E aí a gente vai iterar aqui dentro. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso iterar, né? Porque senão eu não vou conseguir pegar aquele índice. Porque você viu que ele ficou... Se eu botar só aqui, ó... ele fica como desconhecido, né? Então, eu vou fazer um iter... E aí eu vou fazer um enumerate. E aí, parece mágica. Você vê que o compilador já faz a inferência aqui. Aí ele está usando o size, né? Baseado na arquitetura da minha máquina. Para o índice eu quero, né? Para o produto, obviamente, ele já identificou que o produto é a struct, nosso produto, né? E agora eu consigo passar aqui um print line. E aí a gente pode fazer aqui, ó. Vou pegar primeiro o índice, que aí vai ficar, né, o bonitinho, né? 1, 2, 3, tá. E aí eu consigo passar aqui, que vai ser o nome do produto. Eu vou dar um tracinho aqui e agora eu vou passar o preço desse produto. Vou passar em reais, fazer a nossa formatação bonitinha aqui. E aí como que vai ficar agora com as variáveis que a gente vai passar. Eu não quero a posição 0, então já vou passar o índice aqui mais 1, né? Já bonitinho aqui, ele vai autoformatar pra gente, mas eu vou deixar filé. Aí eu quero pegar também o nome, beleza? Eu quero pegar também o preço. E aqui eu já sei que a gente já vai imprimir bonitinho o nosso carrinho. Além disso, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa do nosso total, né? Então, vou definir uma variável aqui, total. E aí, como que a gente vai calcular o nosso total, né? A gente vai calcular de que forma? Eu vou calcular o meu total usando a nossa função. E aí, eu vou mandar carrinho para lá. Deixa eu explicar um negócio para você aqui, porque você pode falar, ué, mas você tinha que fazer o borrow de carrinho para lá, né? Lembre-se que carrinho aqui para mim ele já chega como uma referência, né? Então, por esse motivo eu não vou mandar ele assim. Eu já mando direto. Deixa eu fechar aqui, que senão vai dar problema. E aí, o que a gente pode fazer agora? Vamos imprimir o nosso total. Que também não tem complexidade nenhuma, né? Vocês já estão careca de saber aí como que faz isso aqui com o Rust. Novamente, vamos formatar bonitinho. Vamos passar o nosso total. E agora vamos fechar o nosso programinha aqui. Aí eu vou passar assim, ó, para ficar bem no mesmo tamanho. Acho que tá. Beleza. Show de bola. Agora, eu vou fazer o seguinte. A finalizar compra, a gente vai fazer algumas mudanças, né? Porque a nossa finalizar compra, se você perceber, ela recebia o e-mail, né? O método de pagamento e o valor. Valor, a gente já não precisa mais.
porque o valor vem do carrinho do cliente, né? Então, posso apagar valor aqui. E aí, eu posso passar aqui, né, para dentro da função de finalizar compra, né, o nosso carrinho. Que aí no carrinho eu já vou ter o total, né? Então, fica mais simples, né? Então, como que eu calculo o carrinho aqui dentro, né? Da finalizar compra. Ele vai dar alguns erros aqui, a gente vai corrigindo no decorrer da execução. Primeiro, né? A gente precisa calcular o nosso total. E aí, para calcular o nosso total... Eita, o que eu fiz aqui? Não, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Vamos passar o nosso carrinho aqui. Então, beleza. Porque essa aqui foi da última aula, né? Que a gente passou com o research. Eu olhando aqui, eu falei, ué, mas tá faltando alguma coisa. Mas beleza. O que acontece aqui? A gente ficava validando, né, valor e etc. Parará, a gente não vai ficar fazendo isso aqui, né? A primeira coisa que eu vou querer verificar aqui dentro dessa nossa função, eu vou trocar o nosso retorno, porque a gente também escreveu o pagamento, erro, né? A gente tem um INAN de erro aqui. Então, ou a gente devolve um sucesso, né? Um ok, ou a gente devolve um erro. Primeira coisa, como eu já estou recebendo o carrinho aqui, eu vou verificar se o nosso carrinho está vazio, né? Então, eu consigo abrir um if aqui, né? Se o carrinho estiver vazio, o que a gente faz? Vamos retornar um erro. E como que vai ser esse erro, né? Se eu não tiver ele lá em cima, não tem problema. Eu vou lá e adiciono ele. Não tenho. Então, vamos lá. Carrinho vazio. Beleza. Nesse caso aqui, eu não preciso... vai dar erro, né? Obviamente. Eu vou ter que vir aqui na pagamento... Erro. Tá aqui, ó. Ele não está aqui. A gente vai adicionar mais um. Isso é importante porque vocês vão ver em tempo real aqui como que funciona, né? Como eu falava, ó, eita, pô, ainda botei errado. É carrinho vazio. Escrevi pagamento erro. Que eu falava para vocês, ó, o sistema mudou, a gente precisa adicionar mais alguma coisa, né? Não tem problema. É simples, né? Por isso que é interessante a gente usar INAN. Que com INAN fica bem mais simples. Então, beleza, já não temos mais erro aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Né? Vamos calcular logo o total, né, dessa compra desse cara para finalizar ela, né? Então, vamos lá. Vou definir aqui uma variável chamada total. Vou calcular, né, o total. Eu tenho acesso a essa variável, né? Então, novamente, carrinho chega para a gente por referência, não preciso passar ele com referência. Aqui a gente já tem o total, né? E beleza, eu acho que a gente tem um valor inválido, né, como erro. Eu vou dar uma checada antes. Se não tiver, o que a gente vai fazer, tem sim, ó. É o primeiro INAN de erro aqui. Vou fazer o rise desse erro aqui, né? Se o total for menor ou igual a zero, por exemplo, né? O cara tá tentando comprar alguma coisa com preço vazio, né? Então, não vai funcionar, tem que dar erro. Beleza, e aí a gente retorna o nosso erro agora, né? Vamos retornar ele aqui. Pagamento erro, valor inválido. E aí, quem que a gente passa? Passa o total. E aí, ele vai sim incumbir aí de levantar esse erro pra gente. A gente tem aqui ainda o valor aqui, né? Com um erro pra gente, não tem problema. Eu já vou apagar isso aqui agora. O nome aqui, pouco importa por hora. Por quê? Agora eu vou verificar o método, né? Então, eu estou recebendo aqui o INAN, né, de método de pagamento que o usuário, né, a variante, né, que ele está escolhendo para o pagamento. Aí eu vou fazer a verificação e vou processar esse pagamento para ele. Só que, para eu escrever isso aqui, a gente já tem, né? Então, eu vou fazer o seguinte.
basicamente essa mesma função aqui, né? Esse mesmo fluxo que a gente tem aqui. Então, a gente copia aqui esse match de método. Se você está acompanhando o curso aí, não precisa nem se preocupar, porque você já tem ela também dentro do seu código. Vou apagar o match que eu fiz aqui e isso aqui. Beleza. Esse OK aqui também não tem essa necessidade de estar dentro desse match, né? Então, eu posso tirar ele daqui. Tirar ele daqui. Tirar ele daqui. Tirar ele daqui. Beleza. Opa. Beleza. Tarará, parará, parará. Por que a gente está com erro aqui no valor, né? Não deveríamos ter erro no valor. Por quê? Porque o nosso valor não chama valor. Chama total. E para ficar fácil, né? Eu não vou alterar em vários locais, né? Então, eu venho aqui, ó. Altero o nome da variável. Fica mais fácil. Alterar só em 2 lugares, né? Onde eu verifico se ele é menor que 0. E ali, aqui também vai ter erro. Alteramos ele para valor também. E o nome aqui também vai ter que sair daqui de arrasta, porque agora a gente mudou o tipo de retorno, né? E essa função aqui, buscar o usuário, ela não vai retornar um pagamento erro, né? Então, como a gente não está usando o e-mail aqui por hora, vamos apagá-lo. Tá tudo ok com a nossa função, né? Finalizar compra. E o único problema dela é que ela não está sendo usada, né? E aí agora a gente consegue fechar literalmente essa nossa aula aqui na main, né? Então, eu já posso apagar esse preços, etc, né? Porque isso aqui a gente não vai precisar. Eu preciso do nosso carrinho, né? Ele ainda continua sendo mutável, né? Eu preciso mandar produtos para dentro dele, né? Isso é fato, beleza? Esses prints aqui eu posso apagar, né? Esse for, tudo isso aqui que eu estava iterando não faz sentido mais a gente ter aqui, né? Se você precisar, você vai ter que voltar à aula. Isso aqui também eu vou tirar. Bom, acho que daqui para baixo eu vou tirar tudo. A gente vai fazer na mão. Beleza. Então, se a gente olhar a nossa main aqui, tá bem pequenininha. O sistema tá bonito. As implementações estão todas lá para cima. Isso aqui é importante, né? Dentro do nosso main aqui, o que eu posso fazer? Eu já comecei um carrinho novo, adicionei 3 produtos no carrinho. Temos 3 produtos dentro do carrinho do cliente. Vamos lá, eu posso exibir o carrinho, né? Mando o carrinho. Agora, lembrando, né? O carrinho a gente vai ter que mandar como, né? A gente tem que mandar fazer um borrow dele aqui, né? Porque exibir carrinho não precisa, né? Ter o owner desse valor lá. Aí aqui a gente vai... o cliente quer selecionar aí o método de pagamento dele, né? Como que ele vai fazer? Ele vai pagar... Esse cara tá com dinheiro, ele vai pagar por Pix, beleza? E aí, por Pix... a gente precisa passar a chave, né, dele, né? Vamos dizer que esse cara aqui é o richas@gmail.com. Esse é a chave Pix dele. O cara tá com dinheiro. Beleza? E aí, como que a gente faz? A gente vai abrir um match agora aqui, porque eu vou finalizar a compra, né? E aí, lembra que a nossa função de finalizar compra, ela retorna um result, né? E com esse result a gente consegue pegar ou um sucesso ou erro, né? O que a gente tem de erro ali dentro da finalizar compra? Basicamente a gente tem erro se o carrinho estiver vazio, né? Se o valor for inválido. Eu acho que também a gente consegue pegar se, tipo, sei lá, se fosse cartão recusado. Mas nesse caso ele vai pagar com Pix, a gente já tá sabendo aqui, eu não vou ficar deixando complexo aqui sem motivo, né? Então, vamos chamar a nossa função aqui de finalizar compra. Eu esqueci que precisa do e-mail, né? Então, vamos fazer aqui... vai ficar repetitivo, mas a gente pode passar aqui o e-mail dele.
o carrinho, a gente não pode passar ele diretamente, né? A gente tem que fazer o borrow dele, né? E método a gente manda para lá, porque depois não vai... A gente não precisa mais desse dado. E aí, como que a gente vai verificar uma função que retorna um result? Né? Se a gente tem um option, a gente valida com sum ou none, né? E aqui a gente pega o OK. Eu sei que ele, se retornar um OK, né? O que acontece com o OK? E aqui eu vou colocar que é a unit, né? Eu já sei que a compra foi finalizada com sucesso. Então, vamos lá. Show de bola. Mas aí tem os casos de erro, né? E agora começa a brincadeira que a gente vai tratar. Então, eu vou capturar o erro aqui, né? Ele já reconhece para mim, né? Nesse caso, dá para fazer até o seguinte, né? Vou capturar esse erro com um outro match. E aí, o que vai acontecer com esse match, né? Se o pagamento erro, né? Opa. For, sei lá, cadê o de carrinho vazio, né? Eu já consigo pegar ele aqui e meter-lhe a mensagem, né? Dar um print ln aqui, ó. Seu carrinho está vazio. Provavelmente vai ser um saco que eu vou ter que verificar todas as opções, né? Então, a gente tem várias, né? Então, posso passar aqui o pagamento erro, valor inválido, né? E aí, o que vai acontecer? Valor inválido, lembra-se bem que ele já está colocando parênteses aqui. Ele precisa receber algo lá. Então, vou mandar o valor para ele. E aí, nesse caso, como que a gente vai mandar? Né? Print para capturar, né, na realidade, a mensagem de erro. Valor inválido. E aí, vamos pegar o valor. Fazer bonitinha a formatação, né? E aí a gente pega aqui o V. Beleza? Aí vamos validar mais um, né? Ele não vai me deixar, vai me forçar. Ele vai me forçar. Por que ele tá dando erro aqui? Porque eu não... exatamente. Eu ainda tenho que... Ixi, eu vou ter que fazer o... Eu vou comentar, né? Esse tanto de erro aqui. Senão nós estamos lascados. Já estamos cobrindo 2 ali. Senão a aula vai ficar muito longa. E aí é complicado, né? Porque agora a gente já está em vários locais utilizando. Não, só tá ali. Não, aqui também. Tá bom, é mais fácil fazer do que deixar comentado. Então vamos lá fazer. O que a gente precisa pegar mais? Parcelas excedidas. Só que parcelas excedidas eu sei que ele não vai cair nesse caso, né? Mas o Rush não nos deixa pular, né? Então a gente precisa pegar aqui número de parcelas. E aí a gente vai dar o nosso print line aqui, ó. Parcelas excedidas. Eu não queria fazer isso aqui, que agora talvez vai confundir você, mas enfim. Temos que tratar, né? Não vai ter jeito. A gente tem que fazer também aqui o cartão recusado. Então vamos lá, ó, pagamento erro, cartão recusado. Bom que já tá acabando também, né? E aí o cartão recusado, ele aceita uma string, né? Eu lembro bem que era o motivo, né? E aí, ó, a gente vai tratar, vamos dar um print line aqui. Seu cartão foi recusado. E aí vamos passar aqui o motivo para ele. E com isso, deixa eu ver se tem mais algum. Agora o saldo insuficiente. Então, vamos lá, tratar o erro do saldo insuficiente. Esse era o mais chato, né? Que ele vai receber esses dois parâmetros, né? Então vamos lá, ó. Saldo insuficiente. Aí tentou. E a gente passa aqui. Disponível. A gente passa aqui. Vamos lá, tentou. Disponível. Pronto. Tudo certo.
Então, agora eu vou rodar o nosso cargo check aqui, beleza? Tudo ok. Só temos o warning ali de variáveis não utilizadas. Se a gente executar nosso programa, beleza. Tá aqui, ó, bonitinho, né? Ele printou aqui o nosso checkout, né? Nosso carrinho. E logo em seguida, processou a nossa compra aí para a chave richas@gmail no valor de R$ 1.829,97. Então, resumindo, o VEC, né, é uma lista dinâmica aí do Rush, né? Você consegue criar, adicionar, remover, iterar, né, itens aí nela. Três coisas bem importantes aí que você aprendeu hoje, né? Primeiro são as operações básicas, né? Bem básicas. Novamente, leia a documentação, não seja um dev preguiçoso, leia a documentação. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o push, a gente aprendeu o remove, a gente aprendeu também, se não me engano, o len, né? Passei o len para vocês, e o get. E aí, depois disso, né? O que eu passei para vocês? A gente conversou e eu mostrei para vocês o quê? Iteradores, né? Então, vocês viram o iter, vocês viram o map, o filter, o find, o sum e o collect. Beleza? Então, a gente encadeou aí essas operações como se fosse realmente uma linha de montagem. Que agora eu já deletei aqui do código, né? Então, você pode voltar à aula e rever. Terceiro ponto, né? Falamos sobre ownership, né? Para você utilizar ali o e-comercial para emprestar o VEC, né? E sem esse e-comercial, né? O for ou qualquer função ali que você estiver utilizando vai consumir o VEC e você vai perder ele. Beleza? O valor dele vai ser dropado. Essa é a regra aí que mais pega iniciante de surpresa. E depois que você internaliza isso aí, cara, tipo, o Borrow Checker aí vai virar teu melhor amigo. Então, tipo, tem que praticar bastante. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tá curtindo a série aí, né, de vídeos sobre o Rush, deixa o like aí, deixa seu comentário. É bem legal ver o documentário de vocês, porque eu consigo até entender, né, como que vocês estão entendendo, quais dúvidas vocês têm. Se inscreva aí no canal. E me conte aí, né, qual que é o conceito de Rush que você gostou, né? Que mais gostou, né, até agora. Beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!